Você está no MangakaCast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre a primeira e segunda temporada de JoJo. Esse anime é sensacional, esse mangá e esse anime, sem dúvida. Se você nunca assistiu, recomendo demais, demais mesmo. É um dos meus animes preferidos. E aí o que acontece? Por que ele é um dos meus animes preferidos? Agora que aí vamos entrar. Primeiro ponto, as músicas são muito boas e ficam na cabeça. Pra mim, um anime, se ele já começa meia boca, já tem alguma coisa errada. Dificilmente vai ser bom, tá? Então a música, a escolha da música é algo fundamental pro anime ficar legal. Segunda coisa que eu acho legal no JoJo. Eles conseguem pegar uma história que é incrivelmente longa e dividir em detalhadinhas partes, entendeu? Ao invés de pegar e fazer já direto. Ou seja, eles não pegam uma história e já vai empurrando. Eles pegam a história e dividem em várias pequenas partezinhas. O que fica muito agradável porque cria um suspense, entendeu? Então você não sabe direito o que vai acontecer. E depois desse suspense, o que acontece que fica legal no JoJo é que depois da primeira parte, você pensa, agora vai acontecer outra coisa. Aí acontece outra coisa, aí acontece outra coisa, aí acontece outra coisa, acontece outra coisa. Mas sem ficar enjoativo, ou seja, eles conseguem colocar uma história que não é tão cheia de detalhes, nem é uma história assim, como que eu posso dizer, não é uma história onde você consegue tirar tanto. É uma história que no fundo é até bem simples, né? Não é rica em detalhes. Mas é uma história que eles conseguiram fazer o roteiro de um jeito que eu fiquei fã. Por quê? Porque o roteiro ele deixa você apaixonado, entendeu? Por saber o que vai acontecer, evidentemente. Mas sem aquela coisa apelativa, segurona de episódio. E sim uma coisa que mostra, entrega muito, mas não precisa necessariamente ficar te prendendo. Isso é sensacional. Esse é um dos grandes segredos para o anime ficar legal. Qualquer obra ficar legal, evidentemente, qualquer coisa ficar legal, principalmente entretenimento, é você entregar, mas não ficar também fazendo charme toda hora. Esse é um dos grandes segredos. O outro ponto também que eu acho muito legal de JoJo é que, vamos supor, vai passando por pedaços, como eu estava falando, cada temporada. Então, nós estamos falando aqui da primeira e da segunda temporada, tá? E aí começa como? Começa com um homem, né? Que encontra um outro homem que é muito próspero financeiramente. E aí esse outro homem já está ali nas últimas, né? E esse cara acaba ajudando ele e como gratidão, ele fala, ó, você pode pedir qualquer favor que você quiser. E aí ele pede pro cara adotar o filho dele quando ele falece, vai ficar doente. E o filho dele chama Jill. E o Jill vai lá e mora como filho adotivo, né, do pai do JoJo. E aí o JoJo é um adolescente, tal, né, de família próspera financeiramente. E aí o que acontece? Ele vai lá, o Jill, e começa a ter inveja, começa a ter todo aquele nível, né, mais baixo do ser humano. E aí o que acontece? E aí começa a arrumar muita confusão, evidentemente, pro JoJo e vive planejando coisas negativas. Depois disso, ele encontra uma máscara que transforma, que o pai do JoJo tinha guardado, que transforma as pessoas em vampiro. E aí o que acontece? Depois que ele vira um vampiro, ele consegue fazer os outros virarem vampiro. E aí começa, já viu, né? Só que o JoJo, ele aprende uma técnica né, para se defender, que é uma técnica, evidentemente, a mais não existe nenhuma data específica para ela, que é o Amon, que aí você vai encontrar N versões sobre o que é Amon, né? Amon foi um rei, Amon foi enfim, existe várias características, várias épocas e várias histórias, mas o ponto é o seguinte, e aí ele consegue usar essa alquimia para lutar contra ali, a energia dele para lutar contra ali o Dio. Só que o Dio vai, obviamente, juntando uma galera e vai ficando cada vez mais difícil. Quando ele acha que venceu o Dio, aí parece que venceu, o Dio aparece no barco quando ele casa e no navio, e aí no navio ele ataca o JoJo e acaba conseguindo ficar com o corpo do JoJo, mas o JoJo consegue deixar a mulher dele, que estava grávida dele, e uma menina adotiva também, irem embora, né, pro mar. E aí eles crescem, né, e aí cresce essa criança que era filho do JoJo, e casa com uma mulher. Só que esse cara ele morre tal, por esse cara que ajudou Jill a entrar no navio. E a mulher, só que a mulher ela continua o legado. Daí ela sabe usar tudo, tal, sabe lutar pra caramba tal. E ela é mãe do outro JoJo, desse JoJo de agora, que no caso é neto
desse Jojo já. E aí não vai se perdendo, calma. E aí o que acontece? Aí essa mãe, inclusive, muito bem desenhada, um personagem muito agradável, esteticamente falando. E aí o que acontece? É, Aí ele conhece o Smoke e tal, que é um menino meio que de rua e tal. E aí eles fazem uma amizade legal tal, e eles vão atrás tal dessa galera tal. E aí o que acontece? Eles descobrem três seres que foram acordados tal, e que aí também estão atrás da pedra filosofal. Aqui que entra o grande lance. Pedra filosofal era o sangue antigamente de Jesus, que tinha uma. A galera fez uma pedrinha, né? Ficou guardada numa pedrinha, por isso chama pedra filosofal. Foi guardado no formato, né, de pedra, mas era o sangue de Jesus. Então, o que acontece? Quando uma pessoa encontrasse a pedra filosofal, por que tem tanta história de pedra filosofal e por que tem tanta coisa sobre pedra filosofal nesse mundo? Porque quando Jesus morreu, reza a lenda que daí guardaram o sangue dele, pegaram um pouco do sangue dele ali quando caiu, e ficou ali e tal, e fizeram essa pedra tal por curiosidade e tal. Só que aí perceberam que essa pedra ela tem, digamos, o sangue. Por isso que tem o termo, né? O sangue de Jesus tem poder. Porque literalmente a pedra filosofal é isso. Então, é o sangue de Jesus na em versão de pedra. E aí o que acontece? E aí, na realidade, até o próprio anime Nanatsu no Taizai, basicamente a parte posterior é sobre isso, porque o Rei Arthur ele vai atrás da Pedra Filosofal, por exemplo. Eu não sei se Nanatsu no Taizai eles vão abordar isso ainda, no filme, alguma coisa, mas isso acontece. A história até da Pedra Filosofal é muito famosa pelo Rei Arthur. Mas enfim, voltando aqui a Jojo, na realidade, aí o cara encontra essa pedra filosofal que tava com a mãe do Jojo, que é o neto agora, e aí ele consegue essa pedra e ele consegue colocar na máscara, ou seja, o sangue de Jesus consegue criar qualquer coisa e é basicamente imortal. Então, deixa a pessoa imortal e deixa a pessoa, se ela aprender a usar a consciência ali, ela consegue criar qualquer coisa.